Hey, my little angels, eu sou a Lorena. Você não me conhece, mas você conhece o meu Senhor, o nome que está acima de todo nome. Amém? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Esse é o nosso terceiro vídeo do canal e aconteceu algumas coisas comigo esses dias e eu queria compartilhar com vocês. Esse fim de semana eu participaria de um retiro espiritual. Não sei se vocês conhecem, é o Impacto Radical, tô até com a camisa agora. E Deus acabou me falando um não. Meu esposo saiu faz pouco tempo de casa, ele foi. E eu entendi, eu senti aqui no meu coração que é porque Deus queria que eu gravasse esse vídeo. Então, vamos lá, né? Deixa eu explicar um pouco mais. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 passos para você caminhar em direção ao seu propósito. E a base desse vídeo não é nenhuma passagem bíblica, como vocês sabem, a gente está lendo a Bíblia juntos pela primeira vez, então eu não tenho conhecimento da palavra o suficiente para direcionar isso a vocês. O que a gente vai conversar é sobre a minha experiência, uma espécie de testemunho sobre como eu encontrei meu propósito. E eu queria que fosse uma conversa íntima, sabe? Uma conversa de irmão para irmão, de irmão na fé. E é por isso que eu tô sem maquiagem hoje. Eu tô aproveitando as tranças do Impacto Radical. Eu iria de tranças, porque às vezes a gente pega chuva e tudo e cabelo cacheado, né? Vocês já viram. Então era pra eu não ficar me preocupando muito com o cabelo. Então vou aproveitar as tranças, não passei a maquiagem, que eu quero que vocês me enxerguem de uma forma natural, de uma forma humana, da forma mais simples possível, para que essa conversa seja de fato de coração, sabe? De coração aberto, sem barreiras, né? Sem muros levantados, né? Eu queria ser transparente de todas as formas que eu conseguir. É claro que eu tô na frente de uma janela, né? Pra pelo menos a luz disfarçar um pouco as olheiras. Mas é isso, eu queria que fosse uma conversa de sofá, uma conversa de irmãos, de filhos de Deus, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, tira um minuto para você curtir, comentar, mandar para quem você acredita que esse vídeo vai edificar de alguma forma, né? Aquela pessoa que tá um pouco perdida em relação ao seu propósito, talvez isso ajude. E se inscreva no canal e também ative o sininho, tá? E agora senta que lá vem história. Eu vou me apresentar, vou contar um pouco da minha história e do meu testemunho. Vamos lá? Meu nome é Lorena, eu tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos, um que eu gerei, vai fazer 3 anos agora em fevereiro, e a outra de 10 anos, que é essa só do coração, que é do meu esposo. E como é que começou a minha caminhada na fé? Por que eu comecei a gravar esses vídeos e tudo? Isso começa bem lá atrás, né? Eu sou formada em engenharia, sou mestra na minha área, sou especialista e a vida, né, e Deus, não sei exatamente como, profissionalmente foi me fechando algumas portas, né? Eu tinha a intenção de ficar fora, né? Eu estudei fora da cidade que eu nasci, estudei no Rio de Janeiro, e eu tinha a intenção de ficar por lá, ou sei lá, ganhar mais território no Brasil. Na época eu estava conversando sobre algumas propostas no norte do país, e a minha mãe ficou doente. A minha mãe teve câncer de mama
E eu voltei para minha cidade para cuidar dela. Inclusive, esse, acredito que é o primeiro testemunho da bondade de Deus na minha vida. Eu voltei para cuidar dela porque ela é sacoleira e meu pai motorista, hoje aposentado, né? E eles estavam passando por um momento de fragilidade financeira. E o primeiro milagre, assim, dessa conversa que a gente está tendo foi nessa época que eu estava terminando o mestrado, tive que dar uma corrida e tudo. E eu passei num concurso no Instituto Federal aqui do meu estado e fui chamada também numa universidade para dar aula e consegui manter e manter financeiramente a casa dos meus pais nessa época. Assim, coisa de Deus mesmo. Assim, no mesmo momento que eu precisei, que eles precisavam, Deus me deu aquele emprego, abriu aquela porta. Mas, assim, eu não tinha intenção nenhuma de ficar na minha cidade, eu não tinha intenção de criar raízes aqui, mas os planos de Deus são sempre completamente diferentes, né? E eu acabei conhecendo meu esposo, casando, tendo filhos. E nessa época que a minha mãe teve câncer, eu fiquei assim, muito. Eu não sei, eu fiquei muito impressionada, né, com o câncer. O tratamento do câncer é muito agressivo. E eu questionei muito a Deus sobre por que isso com a minha mãe, sabe? Era uma pessoa tão boa, assim, um exemplo, um grande exemplo para mim. E nesse momento eu eu abandonei Deus, assim, eu neguei a Deus nessa época e me afastei da igreja. Na época eu era católica até, e eu acredito que não foi por ser católica, mas foi por a fase espiritual que eu estava vivendo. E eu não entendia, eu questionei a todo momento. E eu falei, Deus, isso não é certo. Então, será que você não existe? Como é que você deixa uma pessoa boa, uma pessoa que tem tanta fé, acontecer isso, né? E, e aí a vida, né, foi caminhando. Eu abri uma empresa um pouco logo depois, né, disso. E conheci meu esposo, a gente começou a frequentar algumas igrejas, até que quando eu estava grávida do Mateus, meu filho, eu batizei numa igreja batista e o pastor, por causa dessas questões, de umas questões com uma empresa que eu estava passando, me indicou aí nesse evento, né, nesse retiro. E porque eu precisava curar isso no meu coração, curar essa questão de ter negado a Deus, sabe? Eu me arrependia muito, me senti muito uma filha mimada e mal criada, sabe? Deus sempre me deu tudo e de repente ele me dá um não. E não foi nem um não, assim, minha mãe fez o tratamento, se curou, tá bem. E por esse deslize, digamos assim, né, que aconteceu na minha vida, eu me afastei dele e questionei, bem criança mimada e birracenta mesmo. Então eu tinha isso no meu coração, eu fui a esse retiro para curar isso, para me libertar disso. E graças a Deus eu consegui, assim, eu me conectei muito com Deus nesse lugar. E pensando melhor aqui a cronologia, deixa eu voltar um ponto atrás em relação ao retiro. Eu comentei que eu abri uma empresa e tudo. Por quê, né? Deixa eu voltar na questão profissional, porque é muita informação, eu acho que eu me embolei. Eu tinha esses 2 empregos, né? Dava aula, só que não era isso que eu tinha planejado
para minha carreira. E por diversos fatores, eu decidi parar de dar aula. Eu tinha intenção de engravidar também, então eu parti para esse caminho, mas eu comecei a sentir, principalmente depois da chegada do filho, né? Eu acho que as mamães podem me entender melhor. Isso abala muito a gente de uma forma, como mulher, como profissional e tudo. E eu comecei a me sentir me senti meio fracassada profissionalmente. Talvez foi por isso que o nosso primeiro vídeo fala um pouco sobre isso. E eu me senti. A gente começa a se sentir um pouco inútil, né? Apesar de ser mãe, não um trabalho gigantesco, acho que é o trabalho mais difícil do mundo, mas não tem um mesmo reconhecimento social do que de fato uma carreira e tudo. Eu comecei a me sentir meio mal com isso. Decidi trilhar um outro caminho em relação à minha graduação para ter mais liberdade com o meu filho, né? As mamães aí talvez tenham sentido isso também. A gente, depois que você tem filho, sua perspectiva, né, sua visão de mundo muda muito. E eu queria ter mais liberdade, mais tempo com ele, mas também queria tirar isso de mim, essa sensação de fracasso profissional que eu tinha. E aí eu abri a empresa que eu havia comentado, só que eu abri em sociedade com algumas pessoas, e eu acredito que esse pode ter sido uma falha, um erro. Mas eu coloquei todo o meu coração naquela empresa, assim, todo o meu amor naquela empresa, desde criação de logo, o pensar no espaço físico. E eu já estava vivendo um momento espiritual diferente, começando a viver uma paixão com Cristo, assim, muito grande. Então o nome da empresa foi destinado a isso, foi destinado ao Espírito Santo de Deus. E eu queria que aquela empresa fosse um lugar leve para as pessoas, que aquele lugar fosse uma segunda casa e que as pessoas se sentissem bem naquele lugar, que fosse uma família mesmo. E, né, começou a dar esses problemas relacionados com sócios, e aquele lugar de um sonho começou a virar um pesadelo para mim. E um dia na igreja, então, a gente já estava vivendo essa questão de separação de empresa e tudo. Eu fui lá na frente, naquele momento que o pastor chama e fala, se você quer entregar alguma coisa pro Senhor. Eu fui lá na frente e eu me ajoelhei aos pés do Senhor e eu clamei. Eu entrei num clamor, num momento de clamor muito grande com o Senhor, e eu falei, Deus, essa empresa para mim é um filho, é um filho que eu criei. E além disso, o Senhor sabe que eu criei essa empresa para resolver uma espécie de trauma, né, de fracasso profissional que eu tinha. E agora tô eu aqui de novo, entrando numa problemática novamente relacionada à carreira. E eu clamei ao Senhor e falei, Deus, se é para eu vender essa empresa, o Senhor me mostra, o Senhor me fala, sabe? Eu quero fazer segundo a tua vontade. O Senhor só me fala, eu não quero viver, brigar por essa empresa e viver um problema, 10 anos de problema numa separação de empresa, né? Problemas judiciais, enfim. E Deus me mostrou que era para eu vender. Nesse dia, enquanto o pastor orava por mim, eu tive uma visão, foi a primeira visão que eu tive, então eu demorei até para entender, por não vivenciar isso. Eu não acreditava muito nessas questões, né, de visão, de falar em línguas, e eu tive a visão de que era para eu vender a empresa. E eu ainda me questionei, saí dali ainda pensando, Deus, é isso mesmo? Ou fui eu que, né, imaginei alguma coisa?
E saindo dali, eu entrei no carro, meu esposo, eu fui sozinha, se não me engano, eu entrei no carro, meu esposo estava escutando uma pregação desses pastores, né, da internet, e ele falou algo assim: Deus já te mostrou aonde não é para você estar, com quem não é para você estar. E na hora eu pensei assim: nossa Deus, o Senhor tá sendo bem direto comigo, né? Acho que eu tô meio lerda, né? Tô demorando para entender, o Senhor tá enfatizando. E mesmo assim, Deus tendo falado comigo, falou tão claramente, mas por ser humana, né, acredito eu ainda processei aquilo, fiquei um tempo remoendo e falei: tá, Deus, eu vou vender, é isso que o Senhor quer pra mim e eu vou fazer a tua vontade, mas eu vou colocar uma condicionante aqui. Já que foi o Senhor que quer que eu venda, você tá fechando mais uma porta pra mim, eu vou vender, mas eu quero o valor que eu pedi, porque a gente estava em discussão de valores e, eu falei com Deus: já que o Senhor quer que eu venda, eu quero vender no meu valor, não por ser, não por ser gananciosa, mas por querer o justo, em cima daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu montei, daquilo que era justo para todo o contexto daquela empresa. E em contrapartida, eu prometi ao Senhor que eu devolveria integralmente o dízimo daquele valor que eu recebesse. E até a mais. Depois eu prometi o dízimo e depois em outras orações prometi um voto ou uma oferta ainda um pouco ainda maior. Então os passos, né? Vamos voltar lá que eu tô contando a história, então eu meio que me perco, tá? Não desistam, eu vou chegar no fim. O primeiro passo, o clamor. Primeiro passo para você ir em direção ao seu propósito. Clame ao Senhor. Entre em oração, faça jejum, clame a Ele, entre em oração no seu quarto, no momento de secreto, ou entre em oração, em clamor, no momento do seu culto, né, do culto da sua igreja, e peça ao Senhor de todo o coração. E isso é importante, de coração. Peça ao Senhor aquilo que está dentro do seu coração. Ele já conhece o seu coração, mas Ele quer ver a sinceridade daquilo que você pede, daquilo que você fala. E quando vem do coração, é sincero. E passou, né? Desenrolou toda essa situação na empresa. Eu vendi no valor que eu queria. E isso é um outro dessas histórias, né? Eu vejo esse como um outro milagre para a glória de Deus. Foi Ele que fez. Eu, né, não sei como, tenho uma ideia de como Ele fez, mas foi coisa dele, né? Eu não consigo explicar muita coisa, mas foi coisa dele, foi Deus que conseguiu isso. E aí vamos para o nosso segundo passo, em direção ao seu propósito, a fidelidade. Eu fui fiel àquilo que eu me propus, aquilo que eu conversei com Deus, e eu devolvi o valor que o dízimo, né, além do dízimo, um valor de uma oferta, que eu prometi. A gente está falando de uma venda de empresa, então é um valor considerável, mas eu tinha certeza que Deus tinha me dado, e aquilo que eu entregaria na igreja seria apenas a devolução do que o Senhor tinha feito. E eu saí dessa empresa com duas coisas: com o dinheiro e com a marca, com a logo que eu tinha criado, que hoje é a logo do canal que vocês estão assistindo. E eu fiquei refletindo sobre isso. Deus é tão maravilhoso,
que ele pega aquilo que o inimigo usou ou tentou usar para te destruir, porque aquele momento, aquele segundo fracasso profissional poderia ter me destruído, poderia ter me colocado numa situação de depressão ou algo assim. Eu sofri muito com o fim da empresa, da venda da empresa, porque as pessoas me feriram, porque aquilo era um sonho para mim, porque eu tinha muita expectativa relacionada. E Deus me tirou daquele lugar com o dinheiro, que foi o que eu pedi ele, para que ele me honrasse. Foi até uma chave que, na época, a psicóloga liberou para mim, que eu estava fazendo acompanhamento psicológico, foi um dos motivos pelo qual eu não caí. Então, faço um acompanhamento psicológico quando possível. E ela falou comigo: Lorena, você está reclamando de fracasso, mas você está vendendo uma empresa acima do valor que você investiu. E as pessoas estão brigando para comprar a sua empresa. Isso não é fracasso, né? Isso é sucesso. Então, Deus usou esse momento, né, que foi tão sensível para mim, para me honrar nesse sentido, me honrar nessa questão financeira, porque eu não me sentisse derrotada, para que eu não me sentisse mal. E também pegou a Logo para me direcionar para o meu propósito, que esse vídeo, além de um testemunho, é meio que um ato profético, talvez, porque Deus me direcionou para fazer esses vídeos na internet. E eu já tô atropelando, já tô no final da história, no segundo passo ainda, mas tá, vamos assim mesmo. E eu entendi, né, de todas as vezes que ele falou comigo, que era para eu gravar esses vídeos na internet, que eu trabalharia para ele, e ele, em contrapartida, ele me honraria. Essa seria a minha nova questão profissional. E essa segunda palavra de Deus, né, segundo a luz de Deus, eu, em hipótese alguma, vou fracassar. Então, o que eu tô fazendo aqui é falar para vocês que eu tenho total certeza, uma certeza absoluta de que esse canal vai ser grande. E não por mim, eu não tenho nem nada de especial, nada de específico, mas porque Deus quis assim, porque eu tô debaixo de uma promessa de Deus. E é isso, só queria contar isso pra vocês, para que vocês me conheçam um pouco mais e para que fique registrado aqui, para que vocês conheçam a glória de Deus quando isso acontecer, para que vocês sintam o peso da glória de Deus quando isso acontecer. Então vamos lá. Terceiro passo é em direção ao seu propósito. Primeiro a gente falou de clamor. Segundo, fidelidade. Terceiro agora, obediência. No caminho para que eu definisse, né, o que de fato eu iria fazer, para eu descobrir que seria que o meu propósito seria gravar os vídeos aqui na internet e tudo, eu entrei num momento de muita oração, de jejum, de todos os cultos possíveis, de assistir, de consumir todo o conteúdo da internet possível, né? Eu assistia o culto, às vezes eu assistia o culto da minha igreja no domingo de manhã, o culto da minha igreja no domingo à noite, mas o culto de igrejas online pela manhã, à noite. E então, assim, eu nem sei quantos cultos eu já vi por dia, e outras pregações, mas foram várias e várias e várias. E eu, antes de começar, como Deus falava comigo, né? Às vezes as pessoas ficam com dúvida. Antes de começar, eu sempre entregava a Deus aquele culto, pedia: Deus, fala comigo, toca em mim. E às vezes Deus falava com uma música, às vezes Deus falava com uma pregação.
Mas ele sempre me respondia, assim, cada questão, né, ao longo dessa jornada, de definir exatamente o que era, como ia ser. Eu fiz muitas perguntas para Deus, foi Deus, como? De que forma? Daí pedia confirmações de todas as formas, sou aquela pessoa que pede 7 confirmações, 30 confirmações. E Deus foi me falando, e Deus foi me falando, e Deus foi me falando. Então, no último vídeo, a gente falou sobre dependência, e isso é muito importante. Dependência, a gente depender de Deus, dar cada passo baseado na visão dele, nos planos dele, isso é muito importante para você encontrar o seu propósito. E aí agora vamos para o quarto passo, que é obediência. À medida que eu fui descobrindo que o meu propósito era esse, que o meu propósito era estar aqui na internet, eu comecei a ficar muito triste. Eu comecei a ficar muito insegura, com muito medo. Por quê? Primeiro, porque a minha pergunta para Deus, quando eu comecei a conversar sobre propósito, sobre a minha vida profissional, eu falei com Deus assim, eu falei, Deus, eu quero saber profissionalmente, eu quero saber se eu abro uma nova empresa, agora sozinha, sem sócios e tudo, e eu quero saber, ou então, se eu volto para minha carreira de engenheira, ou até na carreira de engenheira, ao invés de ir, né, para essa linha de dar aula ou de empresas, eu faço um concurso. Eu falei, você abre meus olhos, assim, para que direção eu vou, segundo a tua vontade, para que não tenha mais erro. E então eu dei opções limitadas para Deus. Falei, Deus, opção A ou B, voltar para a minha carreira ou abrir a empresa novamente. E Deus me marca a letra C. Então, assim, para mim foi um pouco frustrante isso. A questão do propósito, na minha cabeça, seria alguma coisa relacionada à minha igreja. Qual vai ser meu ministério na minha igreja? Onde eu posso servir? E eu mandei várias mensagens para o meu pastor, inclusive, falando, me colocando à disposição. E ele nunca me deu nenhum tipo de função específica até aquele momento. E ele me indicou também para eu fazer um curso da igreja, que é o molde de servo, onde a gente descobre nossos dons e tudo. E nunca caiu uma data que eu podia, já teve vários na igreja, até hoje eu nunca fiz. Enfim, então quando Deus foi falando da questão da internet, da questão dos vídeos, da questão de pregar a palavra, eu fiquei muito decepcionada a princípio, e segundo, eu fiquei com muito medo, porque, né, à medida que eu fui tendo esses fracassos, né, do ponto de vista profissional, por algum motivo, eu fui entrando meio que numa concha, assim, eu me afastei das pessoas, e eu não respondi as pessoas no Instagram, nem no WhatsApp. Eu criei uma espécie de bloqueio social, de fobia social. Eu lembro que nos primeiros dias, primeiro dia, segundo dia que eu fui buscar meu filho na escola, quando ele entrou na escola no meio do ano passado, uma mãe me perguntou o que eu fazia, né, com o que eu trabalhava. Eu congelei, assim, falei, meu Deus do céu, pra onde que eu vou, né? E por dias a gente ficava ali na frente do portão da escola esperando dar o horário, né, das crianças saírem. E por dias eu fiquei esperando no carro, porque eu não queria encontrar mais ninguém que me perguntasse isso. Então, né, a mãe não faz ideia de nada disso. Então, assim, com certeza a intenção dela não era me ferir de nenhuma forma. Mas a gente, né, tem questões mal resolvidas e acaba se ferindo por qualquer coisa, às vezes. E me perdi. E nessa época que Deus estava falando comigo sobre esse canal e tudo, eu já nem tinha mais Instagram, eu já tinha cancelado a minha conta, porque, né, eu achei que
que essa fobia, o Instagram, ao invés de me ajudar, estava piorando essa fobia, porque as pessoas falavam comigo e aí eu não respondia, e eu ficava pensando, nossa, a pessoa vai me odiar para sempre e tudo. Então, assim, foram criadas algumas questões que estavam me derrubando emocionalmente, né, me deixando pior do que ao invés de me ajudar. E aí eu olhei para Deus, assim, me indicando esse propósito aqui na internet, e eu falei, eu? Tem certeza? Eu? A pessoa que não tem Instagram, a pessoa que tá vivendo um momento tão, né, introspectivo, né, tão voltado para tentar me curar internamente e literalmente se escondendo dentro de uma concha. E assim, eu nunca, até hoje, né, não tenho nenhuma intenção, nenhuma vontade, nenhuma perspectiva de querer ficar famosa, de querer ser youtuber, de aparecer. Meu Instagram, quando eu tinha, sei lá, eu deveria ter 800 seguidores, sabe? Aquela pessoa do Instagram do perfil fechado, que posta 2 fotos por ano, de quando faz alguma coisa legal, né? Uma viagem, alguma coisa. Então, não, não é pra mim. Foi a primeira coisa que eu pensei, não é pra mim. Você errou, bateu na porta errada. Esse deve ser o propósito de outra pessoa. O meu, eu não é esse. Eu não sei o que vai ser, Deus, porque eu vou dar um certo trabalho para encontrar esse propósito. Porque eu não canto, não danço, não toco, não cozinho, não. O que vai ser meu propósito, eu não sei. Esse dom existe, né? Mas foi escondido em algum lugar bem profundo. Então o Senhor vai ter que me ajudar a descobrir qual é esse dom. E então esse quarto passo da obediência é algo primordial, assim, porque às vezes Deus vai falar alguma coisa que a gente não quer, que a gente não está preparado para ouvir nem para fazer. E eu me movi até hoje, desde o primeiro vídeo até esse vídeo, em obediência e em fé, porque eu tenho certeza de que Deus vai fazer. Mas é muito difícil, apesar de a gente ficar lá na frente dando glória ao Senhor, cantando uma música, né? Declarando todo amor por Jesus, falando que nosso Deus é um Deus de milagres, nosso Deus, ele não perde batalhas, mas na hora que ele chega e fala para você, vai, faz, luta contra os seus medos, porque esse, às vezes pode parecer simples, né, para você, isso que eu tô falando, né, meu esposo, às vezes, eu percebi que ele olhava para mim quando eu tava chorando ou desabafando com alguma coisa, eu sentia que ele não tinha, ele não sentia da mesma forma que eu, porque ele trabalha, ele prosperou financeiramente, então ele não sentia da mesma forma que eu sentia. E Deus me colocou para lutar com aquilo que era meu ponto sensível. Deus me colocou para lutar com exatamente com o meu ponto de dificuldade, com aquilo que eu achei que poderia me destruir. O inimigo achou que poderia me destruir. E Deus decidiu usar isso para a glória dele e para me honrar. E o quinto e último passo é a adoração. Esse é o mais gostoso, esse é o mais simples, é o mais fácil de realizar. Deus, ele se alegra com a nossa adoração. E eu estava pensando um dia desses, quando Deus me deu esse propósito, me deu essa função, eu fiquei muito chateada, sabe? E eu fiquei imaginando se, digamos, a rainha da Inglaterra, ou sei lá, a personalidade mais importante do mundo que veio na sua cabeça, chegasse pra mim e falasse, Lorena, eu tenho um emprego pra você. Só você pode fazer. Com os seus dons, com aquilo que você já tem. Só você pode fazer. Você vai trabalhar pra mim. O quão honrado, né, você ficaria, quão honrado eu teria ficado se, né, a rainha da Inglaterra tivesse vindo à minha casa
tocado no meu interfone e falado, você vai trabalhar pra mim. E poderia ser qualquer coisa. Sei lá, se eu tivesse mandado eu catar o cocô do cachorro da rainha. Né? Imagina o quão honrado nós ficaríamos com uma coisa tão banal. E Deus, Todo-Poderoso, dono do universo, criador de tudo, veio a mim e eu, a princípio, rejeitei aquilo que ele falou. Eu não senti honra nenhuma naquele momento. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente, assim. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E eu não sei, a gente fala isso, mas muitas vezes a gente não vive isso. A gente não declara isso com o coração, não declara isso com o amor. Então, adore ao Senhor. Adore de coração, assim, coloca aquele louvor na sua casa e adora de todo o coração. E canta, declara aquelas palavras, mas com verdade, sabe? Não canta assim, não é cantar uma música pop que você conhece. É cantar, é declarar aquelas palavras ao Deus Todo-Poderoso. Se você estiver na igreja, adore a Ele. Clame a Ele e adore com todo o seu ser. Acho que isso também é essencial para você se apaixonar cada vez mais por Deus e para você ir em direção ao seu propósito. Que essa paixão, esse amor por Ele vai te levar em direção a esse propósito cada vez mais. Eu acho que é isso. Eu tentei resumir o máximo que eu pude e também contar um pouco para que vocês consigam se direcionar, talvez isso seja útil para vocês terem uma direção em relação ao propósito de vocês. Teve uma seguidora aqui do canal que comentou isso, que estava muito perdida em relação ao que fazer, em relação ao propósito. E eu vivi muito isso, eu fiquei muito tempo perdida profissionalmente, sem saber o que fazer, e muito tempo perdida em relação ao meu propósito. E o engraçado é que Deus alinhou as duas coisas, né, numa coisa só. E eu tô muito feliz com isso agora, né, que tá acontecendo, agora que eu tô fazendo. Então eu queria encerrar esse vídeo com duas coisas, né? Primeiro na verdade é uma coisa só, com uma oração. Senhor meu Deus, amado Pai, o grande eu sou, nós te damos toda a glória e todo o louvor. Senhor, eu te agradeço pelo não que o Senhor me deu para essa viagem hoje, para esse evento, para esse retiro hoje. Porque eu quero viver, Senhor, no centro da tua vontade. Então eu peço a Ti que mostre o centro da tua vontade, mostre o propósito da tua vontade para cada um dessas pessoas aqui presentes através desse vídeo, Senhor. Peço que o Senhor toque o coração de cada um deles, atraia-os para a tua presença, atraia-os para a tua igreja, Pai, para que eles sintam a tua glória, para que eles sintam a tua boa vontade. Senhor, meu Deus, nós colocamos diante de Ti, nos colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor, usa-nos como ferramentas do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, mandar para os amigos, ativar o sininho para vocês verem a próxima leitura da Bíblia, né, no próximo vídeo, que será Jeremias 3. E é isso, não esqueçam de comentar e me contar tudo, tá? Até o próximo vídeo.